Glória a Deus. Que bênção, como é bom estar na presença de Jesus. Não tem lugar melhor. Domingo passado, nessa hora, eu estava na praia. Não é pecado ir para a praia não, viu, irmão? Você pode ir para a praia. Pecado é você não me convidar. Aí é pecado. Mas ainda não é um lugar melhor do que estar na presença de Jesus. Não existe um lugar melhor do que a presença. Glória a Deus. Que estar na presença. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 13. Nós vamos ler do 13 em diante. Aqui também. E naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. E Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleópatra, respondeu: você deverá ser a única pessoa que em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam-lhes: ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele, perderam a esperança, que fosse aquele que resgataria Israel. E tudo isso aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo, onde bem cedo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente, dizendo que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus o conduziu por todo o escrito de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. E aproximando-se de Emaús, o destino deles, seguiu Jesus como seguiria viagem. Fez Jesus como fosse seguir viagem. Mas eles insistiram: fique com nós, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram neste momento, e ele desapareceu. Olhe por mim, irmãos. Tendo a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, essa manhã, Jesus, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para ministrar a tua igreja. Usa a minha vida, Senhor, para ministrar o teu povo. Meu Deus, é tu que enche o teu povo, é o Senhor que ministra. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito para falar nessa manhã. Eu creio que o Senhor quer ministrar as nossas vidas de uma forma diferente, de uma forma poderosa, mas que não seja eu, seja o Senhor a ministrar através da minha vida. Meu Deus, que tudo aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos olhos, tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar, que nessa manhã seja revelado a tua igreja, seja revelado a tua através da minha vida. Mas
o Senhor cresça e o Senhor apareça no meio dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Eu estou igual Jesus quando foi crucificado. Eu tenho sede. Alguém pode trazer água para mim? Essa passagem, ela é muito falada, ela é muito conhecida, até por nós, às vezes ministrando a ceia, às vezes conversando. É uma passagem que marcou muito a história, é uma passagem que chama muito a atenção. É uma passagem que, quando nós olhamos, nós falamos como dois caras que caminharam com Jesus. Obrigado, Deus. Grande ação da Radão. Como pode, André, tem um rapaz aqui. Como pode dois caras que caminharam com Jesus, dois caras que estavam na caminhada com Jesus, Jesus encontra esses caras no caminho e os caras não conhecem, os discípulos não conhecem. Apesar de eles não ser um dos 12, provavelmente seja um dos 70 ali que Jesus tinha reunido. E aí eles indo a caminho de Emaús, da ilha de Emaús, Jesus aparece para eles e Jesus tem um senso de humor. Jesus é brincalhão, né? Jesus fala: ei, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? O que aconteceu aí, cara? Estou sabendo o que aconteceu. Eu ilustrando, cara. O que aconteceu aí? Você não sabe o que aconteceu? Não, conta para mim. O que está acontecendo? E aí eles começam a relatar para Jesus o que aconteceu. Mas o que Jesus queria conhecer era o coração deles, como que eles estavam naquele momento. Após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece. Eu creio que Jesus estava totalmente diferente. Você imagina Jesus sem aquele peso, sem aquela cara. Jesus, sabe quando você passa pela prova? Eu vou passando pela prova. Jesus tinha passado pela prova, saído da prova, e aí Jesus aparece para eles de boa. Irmãos, cara, nossa, Jesus morreu. Jesus tipo assim: eu estou de boa, eu não morri. Eu morri, mas eu ressuscitei, eu estou de boa. Sabe? Quando você passa por uma situação difícil, e aí depois você passa por uma situação difícil, até você se olha no espelho, você não se reconhece mais. Eu lembro que uma vez aconteceu isso comigo. Foi muito bacana esse testemunho assim, porque tinha um menino que andava muito comigo. Ele era parceiro de rolê. E um dia eu encontrei com ele, estava eu e outra pessoa, e ele começou a conversar com essa pessoa e começou a falar de mim num determinado ponto. Falou assim: o Fabinho, aquele doido lá, mano, o Fabinho não é doido, hein? Fabinho e tal. Ele começou a falar de mim. Aí o cara falou: você tá ficando louco? Aí ele falou: por quê? O Fabinho é esse aqui. Mano, é você. Eu falei: é eu. Nossa, velho, como você tá diferente. O cara não me conheceu. Então eu creio que eu não morri, não ressuscitei, eu morri para as velhas obras, né? E ressuscitei, estou ressuscitando todos os dias. Mas cara, quando não tem a sensação que Jesus teve nunca. Mas eu cheguei perto dessa sensação. O cara está do meu lado falando de mim, da minha, que ele não estava falando mal, as maus obras que eu fazia. Mas ele contando sobre mim, eu até achei que eu estou invisível aqui. Esse cara não está me vendo, não. E eu deixei ele falando. Eu falei: não, ele deve estar brincando, ele estava zoando. E realmente ele não tinha me conhecido. Claro que fazia alguns anos que a gente não se via, né? Tinha alguns anos que a gente não se via, mas eu não estava tão acabado assim para o cara não me conhecer. E ele não me conheceu. Então esses discípulos, quando encontram Jesus, quando Jesus encontra esses discípulos no caminho, em destino a Emaús, em destino a ilha de Emaús, Jesus começa a conversar com eles e entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo? E eles começam a revelar como eles estão se sentindo. Eles começam a dizer para Jesus como eles estão se sentindo. Nós achávamos que ele era. Já estava falando de Jesus no passado. Porque eles não tinham entendido que Jesus tinha profetizado no futuro. Que Jesus veio para mudar o futuro e não o passado. E aí eles estavam falando de Jesus já no passado. Os caras estavam vindo no velório. Né? Provavelmente eles estavam vindo da festa da Páscoa, mas eles estavam vindo no velório. Tipo, nossa, ele morreu, que pena, né? Ele podia fazer, nossa, ele é tão gente boa, né? Você via, ele salvava as pessoas, ele curava, né? Ele era tão bom. Tal. Aí chega Jesus para conversar com ele e diz: então, a gente esperava que era ele, mas não é ele não. A gente vai ter que procurar o ele.
E aí nós começamos a história vendo que eles falam sobre as mulheres que foram no túmulo de Jesus. E as mulheres foram no túmulo de Jesus, encontram os anjos lá. E os anjos relatam para ela: ele não está mais aqui. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Então por que você está no velório aqui querendo velar um pouco que já ressuscitou? Ele não está mais aqui. Então você não vai viver mais como Jesus tivesse morto. Você vai viver como Jesus tivesse vivo a partir de agora. E elas saem e vão anunciar para os discípulos. E eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres naquela época não tinham tanta voz como tem agora. Por isso que a mulher fala tanto assim. Por um tempo impediram elas de falar, agora liberaram para falar, agora deixa elas falarem. Porque por um tempo elas não puderam falar, então por isso que elas falam. Mas enfim, corta essa parte aí, senão já vão achar que a gente é machista. Eu não sou machista. Pastor Eduardo gostou dessa. Enfim, as mulheres como testemunha para a época, irmão, para a época, tá? Não tinha tanta força assim, né? Então as pessoas diziam: poxa, as primeiras mulheres foram lá ver Jesus, o túmulo de Jesus, foram lá das mulheres e tal. E aí os discípulos vão lá confirmar isso, encontram o túmulo do mesmo jeito, relatando, entendendo que Jesus tinha realmente ressuscitado. E aí eles começam a entender, dizer: poxa, ele ressuscitou. Mas não viram ele. E aí entra aquela dúvida: eu quero ver para crer, eu preciso ver, eu preciso enxergar, eu preciso pegar, sabe? Eu preciso ver para acreditar. É aquele tipo da gente, da falta de fé. A gente precisa ver as coisas acontecer, para aí a gente dizer: não aconteceu, tal. E a fé é totalmente diferente disso. A gente acredita antes de ver. A gente acredita naquilo que a gente não vê, mas naquilo que está escrito, aquilo que a Bíblia relata. E os discípulos que caminharam com Jesus tinham todos esses relatos, tinham tudo isso. Eles sabiam que um dia isso ia acontecer, mas um dia aconteceu, irmão. E quando aconteceu, como que eles se portaram diante disso? Como que eles começaram a se portar diante disso? Começaram já a dizer o Jesus no passado. Então, pô, a história que ele contou era bonita, mas Jesus está lá no passado. Jesus está lá morto. E Jesus já estava vivo, ressuscitado, com o corpo glorificado e andando por um caminho. E encontra esses dois discípulos no caminho. Quero dar um tema para essa mensagem: achados no caminho da desistência. E aí eu quero trazer os nossos dias uma reflexão sobre essa mensagem. Quantas pessoas não tiveram um encontro com Jesus, quantas pessoas não conheceram Jesus, quantas pessoas não tiveram experiência com Jesus, viveram milagres com Jesus, quantas pessoas não viveram algo tremendo. Jesus já fez coisas tremendas, ela dizia: meu Deus, isso aqui só pode ser Ele. Porque quando Jesus faz alguma coisa, irmão, quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, pode ter certeza, Ele vai fazer questão de deixar um sinal, ou vários sinais, que foi Ele que fez. Pode ter certeza que não vai ser na sua força, não vai ser na sua condição, não vai ser do jeito que você quer, mas vai ser muito melhor, porque Ele sempre nos surpreende. Jesus sempre nos surpreende. Então aqueles discípulos são surpreendidos, e isso não é de dizer: poxa, esses caras podiam ter, aberto os olhos, mas dentro do que eles estavam acreditando naquele momento, eles já não conseguiam ver Jesus por causa de uma falta de fé. Porque eles não acreditavam que Jesus podia ter ressuscitado e estar ali caminhando com eles. O que impedia de abrir os olhos não era algo que estava tampando os olhos dele, porque eles enxergavam, eles estavam caminhando. Então nós não estamos falando de uma visão natural, nós estamos falando de uma visão espiritual. E como nós como igreja temos enxergado Jesus hoje, como nós como igreja temos enxergado a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, como nós temos enxergado Jesus, o que Jesus tem representado para nós. Nós temos vivido uma história que foi contada, ou nós estamos continuando a história aqui na terra? Nós estamos vivendo uma história, não, porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus ressuscitou. E agora, irmão, o que Jesus está fazendo agora? O que Jesus quer fazer hoje na sua casa? O que Jesus quer fazer hoje na minha vida? O que Jesus quer fazer hoje com você? Às vezes nós vemos uma mensagem na internet, eu assisto muita mensagem na internet, não sou contra, pelo amor de Deus, pastor, não posso assistir, pode, assiste mensagem do pastor, assiste mensagem de padre, assiste tudo que é mensagem você puder, e tira tudo que é coisa boa que tiver para.
Pastor de padre, pode assistir, né? Tem muito padre aí que prega muita coisa boa. Algumas partes você não vive, mas então você pode extrair muita coisa boa. Então, dentro do seu entendimento, pode. Assiste o Luiz Hermínio, eu te aconselho, né? Tem outros pastores aí, Ângelo Vaso, tem Subirá, pastor do lado de Subirá, e outros milhares de pastores. Mas às vezes nós pegamos uma mensagem e nós olhamos para aquela mensagem e nós trazemos aquela mensagem para a nossa vida. Às vezes nós pegamos uma mensagem do altar que é ministrada e nós falamos: que mensagem tremenda, que mensagem poderosa. Mas, queridos, o quanto nós temos olhado para Jesus e trazido Jesus para a nossa vida, para os nossos dias. O quanto esse Jesus tem feito parte da nossa vida, o quanto esse Jesus tem feito parte de nós, o quanto nós temos sido parte desse corpo que Cristo fala, o quanto nós estamos inseridos nisso como igreja, o como nós estamos inseridos nisso, nós estamos vivendo no passado, de coisas que nós vivemos e de coisas que aconteceram e que mudaram a história e que até hoje vão mudar a nossa vida, porque esses milagres, eles nos trazem a esperança. A ressurreição de Jesus muda tudo, muda a história. Todos os milagres de Jesus mudam a história daqueles homens e até hoje mudam a nossa história e nos garantem quem Ele é. Mas nós não podemos viver no passado daquilo que aconteceu. Nós temos que entender que há algo novo preparado por Deus para nós vivemos. Não é sobre um ano que está iniciando, mas é sobre um posicionamento meu diante de Deus e abrir os meus olhos diante daquilo que eu estou vivendo. Então não é sobre quem está vivendo, é sobre o que eu estou vivendo. É uma responsabilidade de, como servo de Jesus, discípulo de Jesus, continuar aquilo que Ele começou. Nós como igrejas temos, nós como igreja, igrejas também, mas nós como igreja local temos uma responsabilidade, continuar aquilo que Jesus começou. É muito bom chamar Jesus de irmão mais velho. Não, Senhor, Jesus é o irmão mais velho. Deus é o Pai, Jesus é o irmão mais velho. Jesus é nosso irmão mais velho. Mas nós precisamos continuar a obra do irmão mais velho. Nós precisamos continuar. E deixa eu dizer uma coisa para você: se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente não vai continuar. A gente não vai ter êxito naquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos ter êxito naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu posso ter êxito em muita coisa na minha vida, mas eu preciso ter êxito naquilo que Deus me chamou para fazer. Quando eu falo isso, não é sobre servir uma igreja, não é sobre servir uma célula, não é sobre ser pastor de uma igreja, não é sobre ser levita de um altar, não é sobre cuidar de crianças. Quando eu falo isso, eu falo num relacionamento pessoal. Porque quando Jesus vai abordar aqueles homens, Jesus não vem com uma cobrança, Jesus vem revelando quem Ele é. Jesus, no caminho com aqueles homens, vem dizendo: ei, vocês não entenderam, mas eu vou fazer vocês entenderem agora. E o que nós precisamos entender é que na caminhada com Jesus, a cada passo, não, agora entendi, eu vou ser pregador. Não, agora entendi, eu sou levita do altar. Agora entendi, eu vou dançar. Não, agora entendi, eu vou cuidar de criança. Não, agora entendi, o meu chamado é para mídia. Agora entendi. Não é nada errado isso. Mas antes do serviço, eu preciso ter relacionamento para quem eu estou trabalhando. Então eu não posso fazer coisas para Jesus sem Jesus. Eu não posso fazer coisas para Jesus sem Jesus. Aqueles discípulos estavam caminhando, eles eram discípulos de quem? A Bíblia diz? De Jesus. Não era de Paulo, não era de Paulo, não era de Pedro, não era. Eram discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, caminhando com Jesus, não reconheceram quem? Jesus. Não reconheceram Jesus, porque os olhos deles estavam impedidos de enxergar Jesus. O que impede a gente de enxergar Jesus? O que impede? Vem a dificuldade. Ai meu Deus, eu vou morrer, a doença. Ai meu Deus, eu vou morrer. Está impedindo de enxergar Jesus. Eu estou desempregado, essas dívidas, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir pagar o IPVA do carro, é janeiro, é o mês do I, IPVA, IPTU, aí só não, né? Imposto, né? E aí imposto, e aí vem o M também, que é material escolar, e aí é um monte de coisa, e aí você lembra, janeiro é o mês da dívida, e a gente só enxerga a dívida, porque os nossos olhos não estão em Jesus, os nossos olhos estão na nossa dificuldade. Os olhos daqueles homens não estavam em Jesus, não estavam na promessa, não estavam que Ele ia ressuscitar.
ressuscitar. Os olhos dele estavam na cruz, dizendo: ele foi morto, ele entrou, ele morreu, ele estava lá no túmulo, ele morreu. Os olhos deles foram tirados do Jesus morto na cruz. Os olhos deles continuavam olhando para o Jesus morto. Sabe o que os nossos olhos precisam enxergar hoje? É o Jesus ressurreto, que continua mudando vida, continua mudando casamento, continua curando, sarando, ressuscitando, libertando. É os olhos de Jesus que pega um casamento destruído e restitui. Pega uma pessoa no estado terminal de câncer e cura. Pega uma pessoa com a doença crônica que diz não tem mais jeito e cura. É esse Jesus que nós estamos vendo nele. E nós precisamos abrir os olhos, irmãos. Há um poder nas nossas mãos. Há um poder nas nossas mãos como igreja. Ah, meu vizinho está morrendo, vai lá e ora por ele. Ah, o casamento da minha vizinha está acabando, vai lá e libera uma palavra no casamento dela. Ah, essa aí não tem mais jeito. Tem jeito, porque você teve jeito, eu tive jeito. Ele acreditou em mim, ele acreditou em você. Enxergar o Cristo é decidir acreditar em pessoas, é decidir manifestar a glória de Deus, é decidir olhar para o necessitado e ajudar o necessitado, independente se vão te reconhecer ou se não vão te reconhecer. Por muito tempo dentro da igreja, a gente andou correndo atrás de ocupar o lugar de Jesus. A gente quis ocupar o lugar de Jesus, tem gente querendo ocupar o lugar de Jesus. Se não for eu, não acontece. Se eu não for lá, não, porque eu sei quem eu sou. E se não for eu, não acontece. Não, porque se eu não pregar, não acontece. Porque se eu não orar, não acontece. Então morre na cruz, irmão, porque você já está no... Morre na cruz e ressuscita aí, eu falo, se não for você, não acontece. E aí os olhos dos discípulos estavam na dificuldade, os olhos dos discípulos estavam no que tinha acontecido. Deixa eu dizer para você, tira os olhos do que aconteceu. Tira os olhos do passado. Tira os olhos daquilo que aconteceu, que te impede de avançar, de enxergar o que Jesus está fazendo. Arranca os seus olhos da sepultura, arranca os seus olhos daquela cruz e começa a enxergar o Cristo ressurreto, governando, o Cristo ressurreto à direita do Pai. Começa a enxergar que Ele continua fazendo, que Ele não parou de fazer, que Ele continua fazendo. Não, porque antigamente era assim, era assado. Não, não é antigamente, não é agora. É hoje, é o presente. O que Ele quer fazer, Ele quer fazer hoje. O que Ele quer fazer, Ele quer fazer agora. O que Ele quer fazer nas nossas vidas, como igreja, é agora, é hoje. O que Ele quer mudar na tua casa, na tua família, é hoje. Pastor, eu estou com uma dificuldade, tira os olhos da dificuldade. Pastor, eu estou com uma situação, tira os olhos da situação. Pastor, é terrível, tira os olhos do que é terrível. E olha porque é bom, perfeito e agradável. Não tire os seus olhos de Jesus. E o que impede você de enxergar, olhe para todo impedimento, cara. Eu quero te enxergar, Jesus. Eu quero te enxergar. Eu não quero estar no caminho. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que esses discípulos, eles estavam se desviando da igreja ainda, mas não tinha se desviado. Estavam indo para o caminho de Emaús e Jesus pega eles no caminho. E aí quando Jesus pega aqueles discípulos, começa a conversar com eles, eles mesmo caminhando com Jesus, eles não conseguem enxergar. Mas tem um determinado ponto que a Bíblia diz que o coração deles queimava. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos diferentes por fora. Nós podemos ser diferentes por fora. Um mais gordinho, mais magrinho, mais machinho, careca. Mas nós temos que ser igual por dentro. Fala para a pessoa do seu lado, eles têm que ser igual por dentro. Por fora a gente pode ser diferente. Por fora eu posso sofrer, por fora eu posso desanimar, mas por dentro o meu espírito tem que se renovar toda manhã. Então nós não estamos ligados, nós não estamos ligados por fora, nós estamos ligados por dentro. Amém. Jesus não te ligou por fora, te ligou por dentro, nós somos tocados por dentro.
Jesus está fazendo não é fora, é dentro. A transformação dele não é fora, é dentro. Então aqueles discípulos não conheceram Jesus. Não era por causa do exterior, era por causa do interior. O interior deles não estava ligado em Jesus. Eles tinham se desligado, já tinham entendido que Jesus morreu. Esses ainda não conheceram. E os outros que pensaram que era um fantasma? Fantasma! Jesus disse: que fantasma, irmão? Fantasma! Corre! Jesus disse: que fantasma? Já vi fantasma de carne e osso? É eu, ressuscitei. Isso era para as crianças? Não, era para os discípulos, caminharam com ele. Já tinha se desligado, vamos testar. Vamos fazer outra coisa, Jesus morreu. Não aceite viver dentro da igreja e viver como Jesus estivesse morto. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Glória a Deus. Em qualquer hora. Então quando você vê uma quarta-feira chegou um menino aqui, ficou do outro lado, ficou de fora da igreja, falou: não sou digno de entrar dentro da igreja, eu estou bêbado. Eu falei: pode entrar, você é digno, porque a sua culpa, o seu pecado, Jesus já levou na cruz. Vem, senta aí, assiste o culto. Ele assistiu o culto, ele falou: pô, André, eu cantei música até que eu não sei cantar. Mas o meu papel e o seu papel, quando você diz que é cristão, sabe o que significa a palavra cristão? É um pequeno Cristo. Então quando você falar que é cristão, pastor, é pecado, não vou falar mais misericórdia, Virgem Maria. Pode falar, irmão, eu sou cristão. O meu irmão é grandão, mas eu sou pequenininho. Sabe aquele que arruma treta na escola? Nós chamamos o irmão, quem tem irmão mais velho sabe como que é. Arruma briga na escola, eu vou chamar meu irmão para você, o cara é maior. Então nós estamos numa briga, irmão, e nosso irmão mais velho já comprou. Jesus comprou a briga. O diabo, quando olhou para você, disse: eu vou te matar, eu vou te jogar no inferno, eu vou fazer isso com ele. Aí Jesus levantou e disse: ei, eu vou lá comprar a briga por eles, eu vou morrer por eles. O irmão mais velho, Jesus disse: eu vou comprar a briga por eles, eu vou morrer por eles. Sabe por que você não precisa morrer mais? Porque Jesus morreu por você. Pastor, eu vou morrer, não. A sua carne vai morrer, mas o seu espírito. Se você for arrebatado. Então o que nós precisamos entender nesse tempo, irmãos, é que nós precisamos viver a verdadeira essência de Cristo. O verdadeiro Cristo. Aquele do caminho de Emaús. O caminho é importante, a jornada é necessária, mas a mesa é fundamental para ter a revelação de quem é. Quando eles sentam na mesa, era um costume da época, eles chamaram os estrangeiros para entrar, estavam de viagem. E eles chamam Jesus para casa, Jesus entra para casa. E quando eles sentam para comer, Jesus pega o pão e ele abençoa. E aí ele parte o pão. E quando ele parte o pão, eles entendem quem Jesus é. Diga: Jesus, é Jesus. Olha como ele amou, como ele abençoou, como ele parte o pão. Só ele faz desse jeito. É ele. Você não viu quando ele falava, o nosso coração queimava. As palavras dele entravam dentro de nós, o nosso coração queimava. Sabe o que a mesa fala? De relacionamento. Não tem coisa mais gostosa do que você sentar numa mesa com pessoas que você gosta do lado e começar a conversar. E aí a hora passa, você nem vê, a comida acaba, você nem vê, pode faltar tudo, você está ali na mesa conversando, no relacionamento.
Então por que muitas vezes eu deixo de se relacionar com Jesus? Porque ou eu estou morto para as coisas dele, ou ele está morto para minhas coisas. Ou eu estou morto para as coisas dele, ou ele está morto para minhas coisas. Não se dói. O que me afasta de Jesus é o pecado, é a única coisa que me separa dele. A única coisa. E mesmo assim, todos os dias, ele está pronto para me perdoar. Pequei, pai, pequei, eu te perdoo. Vamos se reconciliar. A gente se reconcilia e continua. Então, o que me afasta de Jesus é eu estar morto para as coisas dele e estar vivo para outras coisas. Ou ele está morto para mim. Eu não entendi que ele ressuscitou. Tudo é mais importante para mim do que Jesus. O meu tempo não é mais dele. O meu dia não é mais dele. Eu não tenho mais tempo para orar, eu não tenho mais tempo para ler a Bíblia, eu não tenho mais tempo para vir para a igreja, eu não tenho mais tempo para ter relacionamento com ele. E aí eu venho para a igreja e falo, Jesus, eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo meu coração queimar. Por quê? Porque os seus olhos estão fechados. Porque os meus olhos estão fechados. Porque eu preciso abrir os meus olhos para Jesus. Então o que faz as pessoas se afastarem da igreja? Não porque aconteceu isso. Não porque aconteceu aquilo. Não porque aconteceu aquilo. Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Tira os olhos de Jesus e coloca em outras coisas que impede de enxergar Jesus. É muito simples de entender. Eu tiro os olhos de Jesus, de tudo aquilo que ele fez e de que ele continua fazendo, porque ele não só fez, como ele continua fazendo. E a partir do momento que eu fixo os meus olhos nele, eu entendo o que ele tem para mim. Então, quem se relaciona com o morto? Ninguém. Acho que ficou doido. Eu lembro que tinha uns roqueiros lá na rua de casa, bebia vinho e tal, sangue de boi, não sei o que e tal. E aí depois ia pro cemitério. Pegar osso, cavar. Os caras doidos. Quem se relaciona com o morto? Ninguém. Então por que nós se relacionamos com Jesus? Porque ele está vivo. E ele continua fazendo. Pastor, eu sei que Jesus está vivo. Mas a maneira que você vive, o seu relacionamento com ele, revela um Deus vivo ou um Deus morto. Se alguém encostar em você, sai vida ou sai morte? Tem uma passagem que fala que jogaram um homem morto dentro do túmulo do profeta Eliseu. E quando esse homem morto cai dentro do túmulo do profeta Eliseu, o homem morto toca nos ossos dele e ele volta à vida. Ele ressuscita. Olha que loucura. Quem toca em você está recebendo vida ou está recebendo morte? Quem chega perto de você recebe Cristo, sente a presença. A sua casa está cheia do quê? A minha casa está cheia de confusão, cheia de disfunção, cheia disso, cheia de dívida, cheia de não sei o quê. Ou está cheia de Jesus? Do que nós estamos enchendo os ambientes? Qual o aroma, qual o perfume, qual a fragrância? Quando você chega num lugar que as pessoas dizem sobre você. Eu estou até constrangido, o pastor Luiz lá do Ceará, ele quer que eu vou para lá de todo jeito. Eu vou. Eu vou. Talvez eu vou ter que ir sem a minha esposa. Mas eu vou. Eu vou. Ela está achando bom, eu estou achando ruim. Eu vou. Ele falou, pastor, tem 15 pessoas para batizar, tem 2 casamentos para fazer, tem um encontro para fazer. Irmão, se alguém estiver disponível, quiser ir comigo, vamos para o Ceará comigo. Para me chorar no seu ombro. E não porque, irmão, esses dias, o menino que veio aqui, ele falou assim, o menino estava bêbado, mas Deus usou a vida dele. Ele falou para mim assim, você tem uma viagem para fazer, você não quer ir? Você tem que ir. Foi ou não foi, Leão? A única coisa que ele errou é que ele chamou o leão de cachorro. Ele é cachorro, não é leão. Eu falei, isso aqui é o irmão da igreja. Ele, aí, cachorro. Eu falei, não é cachorro, não é leão. Mas por outro lado, vocês gostam disso? Por outro lado, eu fico feliz dizendo se eu posso oferecer alguma coisa. Eu posso oferecer alguma coisa. Eu tenho alguma coisa para oferecer. Não se fazendo próprio coitado, mas eu fico feliz, porque tem ele lá, tem a pastora Regiane, tem outros pastores lá do Ceará.
Mas ele quer que eu vou lá ministrar. Meu Deus, tá bom, pastor, eu vou. Tem que ir, eu vou. Então, queridos, entendam que nós estamos liberando. Nós estamos liberando. Quando nós chegamos nas casas, quando nós chegamos nas vidas, como nós estamos vivendo. Quando alguém chega até você, quando alguém vai até você. Deixa eu dizer uma coisa. Já disse aqui outras vezes, vou dizer de novo. As pessoas trazem problemas para você porque eles sabem que você tem a solução. Você é o reclame aqui do céu. Pode ver, você começa a se firmar na igreja. A pessoa diz, você está indo na igreja? Estou. Ai, que bênção, então eu quero contar um negócio para você. Lá em casa, você não sabe como está as coisas. Está assim, está assim. Você diz, meu Deus do céu. Parece que tem um imã. É isso, irmão. Você chama. As pessoas olham para você e dizem, veja a solução. Você precisa resolver alguma coisa no banco, você vai no banco. Hoje tem internet, tem muita coisa. Mas você precisa resolver alguma coisa, você vai direto onde tem a solução. Sabe que as pessoas estão vindo até você porque você tem a solução. Você é um pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. Pastor, eu estou sendo aperfeiçoado, tá? Mas seja aperfeiçoado nele. Entenda uma coisa. Ele está vivo. Ele está vivo. Fala para a pessoa do seu lado. Ele está vivo. Está vivo. E muito bem vivo. Quem está vivo, diga amém. Se coloque de pé. Caminharam com Jesus todo de 10 a 11 quilômetros. Você coloca aí umas 2 horas de caminhada. E durante todo esse caminho eles não conseguiram reconhecer quem era Jesus. Mas em alguns minutos, algum tempo naquela mesa, quando eles sentam com Jesus naquela mesa e Jesus parte o pão, eles têm a revelação de quem ele é. Então não é o tempo, pastor, eu estou na igreja 10 anos, estou na igreja 15 anos, estou na igreja 2 semanas, estou na igreja 1 dia, 2 dias, 3 dias, não é o tempo, é o entendimento. Pastor, então você está dizendo que a minha caminhada não importa, não importa. Mas quando nós falamos de um relacionamento, um entendimento de quem Jesus é. Paulo teve um encontro. Na verdade, 2. Um quando o Estevão é apedrejado e outro quando ele cai no caminho de Damasco. E esses 2 encontros mudou a coisa. Então, não é questão de tempo, é uma decisão. Eu decido, eu quero viver. Eu quero viver o que Jesus tem para mim. Eu quero viver. Eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero viver aquilo que Ele tem para mim. E a partir daí que as mudanças acontecem. É a partir de uma decisão minha. Então abra seu coração nessa manhã. Abra seu coração. Tira os seus olhos da frustração, tira os seus olhos da mágoa, tira os seus olhos daquilo que é errado. Tira os seus olhos de um passado de dor, tira os seus olhos de um passado de sofrimento, tira os seus olhos das coisas, coloca os seus olhos em Jesus. Coloca os seus olhos em Jesus. Pastor, você não sabe como eu estou, você também não sabe como eu estou. Então nós vamos se abraçar e vamos chorar juntos. Coloca os seus olhos em Jesus, irmão, olhe para Ele. Foque nele. Nós vamos cear hoje, essa noite, vai ser lindo. Nessa manhã, eu estou profetizando tudo da noite. Nós vamos cear nessa manhã, vai ser lindo. Mas antes disso, eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você comece
a se imaginar nesse caminho. Comece a olhar para o caminho que você está trilhando, para os lugares que você está indo. Para onde esses lugares vão te levar? Para uma mesa, sentada com ele, ou para um caminho sem resposta, um caminho de desistência? Do jeito que você está caminhando, para onde você vai chegar? Você pode não ter chegado ainda no seu destino, onde Deus te chamou para estar. Mas se você continuar caminhando do jeito que você está, onde você vai chegar? Tem uma mesa preparada nessa manhã. Tem um encontro preparado nessa manhã. Ele te chama nessa manhã. Ele te chama para mais perto. Ele te chama para um relacionamento profundo. Ele te chama para você sair do lugar da frustração, do lugar do trauma, do lugar do abuso religioso. Ele te chama para sair do lugar da sua queda. Ele te chama para sair do lugar que te fez entrar no caminho da desistência, na rota de que uma hora eu vou parar, uma hora eu não vou aguentar mais. Sai desse lugar nessa manhã. Oh Jesus, nessa manhã nós te exaltamos, Jesus. Abre os nossos olhos, como abriu os olhos daqueles discípulos no partir do pão. E no partir do pão os olhos deles são abertos. E eles saem dizendo para os outros discípulos: Ele está vivo, nós vimos Ele. Que os nossos olhos sejam abertos para revelar que o Senhor está vivo. Que os nossos olhos sejam abertos para revelar quem o Senhor é. Que os nossos olhos sejam abertos para entender quem o Senhor é, o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós não queremos viver nas distrações. Nós não queremos caminhar para longe do Senhor, para rotas que nos levam para longe. Nós queremos ir no caminho que nos conduzem à mesa. Nós queremos ir no caminho que conduzem ao Senhor. Nós não queremos ir para longe de Jerusalém. Nós não queremos ir para lugares onde nos afastam do Senhor, onde nos tiram a Tua presença, onde nos arrancam, meu Deus, do Senhor. Nós queremos caminhar em direção a Ti. Nós queremos caminhar em direção à Tua promessa. Nós queremos caminhar em direção ao Senhor e Te encontrar, e sentar na mesa, e cear, e sentar na mesa, e ter os olhos abertos, e a revelação de quem o Senhor é. Abre os nossos olhos, abre os olhos da Tua igreja, abre os olhos desse que ainda não entendeu, abre os olhos desse que ainda está com os olhos da frustração, abre os olhos desse que foi roubado, abre os olhos desse que caiu na beira do caminho, foi machucado, foi assaltado, mas encontra ele, Senhor, no meio do caminho. Levanta, cuida, sara, faz, Senhor, faça o Teu bálsamo, paga a estadia, paga, meu Deus, a vida dele, Senhor, como o Senhor pagou com o Teu sangue. Meu Deus, e levanta de novo Teu filho, a Tua filha, nessa manhã. Levanta o caído, levanta esse que caiu, que não consegue se levantar, que tenta com a própria força, mas não é o suficiente. Que nessa manhã o Senhor toque no coração, que o coração queime, como daqueles discípulos do caminho a Emaús, como daqueles discípulos naquela mesa, como daqueles discípulos que te viram, oh, e o coração foi incendiado. Senhor, nos incendeia para nós manifestarmos poder, mas nos incendeia para nós revelarmos o caráter de Cristo, para nós revelarmos o caráter de Cristo. Nos incendeia para revelarmos a Tua presença dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que se aproximam de nós. Pai, nos incendeia, Senhor, para revelar quem o Senhor é. Nos incendeia, Senhor, para não olharmos para a frustração, para não olharmos para a dificuldade, para não olharmos para a morte, mas olharmos para a vida. O Senhor é a vida, o Senhor é a vida, o Senhor é a vida. E que a vida de Deus nos incendeie nessa manhã, nos toque nessa manhã. Acende, Senhor, a chama que havia se apagado nos corações. Acende a chama que havia se apagado nos nossos corações. Acende a chama de amor por Ti. Acende a chama de amor pela Tua palavra. Acende a chama de amor pelas vidas. Acende a chama de amor pela Tua obra. Acende a chama de amor
corações, que a nossa chama não venha para estar em cima de um púlpito, para estar ocupando um cargo na igreja, mas que a nossa chama seja acesa para amar quem não tem amor, para amar quem não tem amor, para amar para quem foi frustrado, para amar quem foi ferido, para amar quem nos feriu. Jesus, acende essa chama em nós nessa manhã, que nessa ceia, nós partindo o pão, o Senhor acenda essa chama em nós. Oh, Jesus.